Você realmente conhece a verdadeira história de Adão e Eva? Então venha conhecer. No princípio, não havia som, nem vento, nem folhas, nem passos. Havia apenas um vazio profundo, até que uma voz ecoou no nada. Não uma voz comum, mas o som da própria existência tomando forma. Haja luz. E houve luz. O mundo nasceu não de acaso, mas de ordem. Céus, mares, terra, estrelas, plantas, animais, tudo cuidadosamente moldado. Um projeto perfeito, vivo, pulsante. Mas no coração dessa criação, havia algo ainda mais precioso reservado. Algo que carregaria a própria imagem do Criador. Do pó da terra, com precisão e intenção divina, Deus formou o primeiro homem. Mãos invisíveis esculpiram músculos, pele, ossos. E então, com um sopro, o fôlego da vida, nasceu Adão. Não apenas um corpo, mas uma alma. Não apenas um ser, mas um reflexo. Imagine a cena. Um homem abrindo os olhos pela primeira vez em um jardim celestial. Árvores frutíferas de todas as cores, rios cristalinos que serpenteavam o solo, animais exóticos correndo livres, e uma paz que não conhecemos mais. Adão era o guardião desse Éden, o primeiro jardineiro, o primeiro rei da criação. Mas algo ainda faltava. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, enquanto Adão dormia profundamente, Deus retirou de seu lado uma costela, não da cabeça para que ela o dominasse, nem dos pés para que fosse pisada, mas do lado, para que fosse amada, protegida, igual. Com essa costela, Deus formou Eva, a mulher, a companheira. Um milagre tão belo quanto o próprio jardim. Adão, ao vê-la pela primeira vez, exclamou: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Não foi uma reação teológica, foi instintiva. Ele a reconheceu como parte de si. E ali nasceu o primeiro casal. Unidos não por cultura ou contrato, mas pela própria mão de Deus. O Éden era perfeito. Não havia dor, nem medo, nem morte. Deus caminhava com eles ao entardecer, como um pai que visita os filhos. Era intimidade pura. Confiança plena. Tudo lhes era permitido, exceto uma única árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore não era um teste cruel. Era a linha entre a obediência e a rebelião. Um lembrete de que mesmo com liberdade absoluta, ainda existia um Deus soberano. A escolha era simples, mas profunda: confiar ou desafiar. E é aqui que a história muda. Num dia comum, enquanto Eva passeava próxima à árvore proibida, uma criatura diferente apareceu. A serpente. Sutil. Persuasiva. Não com violência, mas com dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse: que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Eva respondeu, corrigindo: podiam comer de todas, menos daquela, pois se comessem, morreriam. Certamente não morrerão, sussurrou a serpente. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele. A dúvida plantada se enraizou no coração. Eva olhou para o fruto com outros olhos. Era bonito. Desejável. E mais do que isso, parecia conter uma promessa maior que a do próprio Criador. Ela estendeu a mão e comeu. Depois, ofereceu a Adão. Ele, sem hesitar, também comeu. E naquele instante, tudo mudou. A inocência desapareceu como uma vela apagada. A nudez, antes símbolo de pureza, agora era vergonha. Eles se esconderam. Daquele que os criará. Daquele que os amava. O som dos passos de Deus no jardim ecoou como nunca antes. Pela primeira vez, o homem teve medo. E se escondeu. Adão, onde estás? Não era uma pergunta geográfica. Era espiritual. Deus sabia onde ele estava. Mas Adão não sabia mais quem era. Ele respondeu, tremendo: ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu. Medo. Algo que até então não existia. Uma emoção nascida da culpa. Quando confrontados, Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E a harmonia se quebrou. O mundo perfeito já não era o mesmo. A queda não foi apenas de posição, mas de comunhão. Deus, com dor no coração, declarou as consequências. A terra agora produziria espinhos. O trabalho seria árduo. A dor do parto viria. E, acima de tudo, a separação da eternidade. Mas mesmo na disciplina, Deus mostrou graça. Fez para eles vestes de pele. Uma cobertura que exigiu sacrifício. Sangue foi derramado pela primeira vez. A morte entrou no mundo.
E com ela, a promessa de redenção. No meio da sentença, Deus anunciou uma profecia: da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A primeira promessa do Messias. O início do plano de salvação. Adão e Eva foram expulsos do jardim. O paraíso fechado. Um anjo com espada flamejante guardava o caminho da árvore da vida. Mas mesmo fora do Éden, Deus não os abandonou. Eles carregavam a imagem dele. E com lágrimas e fé, recomeçaram. Geraram filhos. Iniciaram a história humana. E tudo começou com uma escolha. Essa história é mais que origem. É um espelho. Porque todos nós, em algum momento, estamos diante de uma árvore. Diante de uma decisão. Confiar ou cair. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: quero andar com Deus como no princípio. Se ainda não está inscrito no canal Crônicas Sagradas, aproveita agora. Aqui, cada história revela mais do plano eterno de Deus. E seu like ajuda essa palavra a alcançar outros corações. Essa foi apenas a primeira parte da origem da humanidade. Nos próximos episódios, vamos explorar o que veio depois: a dor da primeira perda, a história de Caim e Abel, e a linhagem que levaria até Noé. Mas tudo começa aqui, com um jardim, uma escolha e uma promessa. Hora do jardim, o mundo era outro. O solo que antes respondia com facilidade agora resistia. O vento era mais frio. O chão, mais duro. Adão e Eva, que antes conheciam a plenitude da presença divina, agora caminhavam com saudade no peito e cicatrizes na alma. A saudade do Éden não era apenas de um lugar, era da comunhão perdida, do silêncio de Deus que agora parecia mais distante. Mas mesmo longe do paraíso, a vida seguiu. A promessa de Deus ecoava como esperança. E com lágrimas nos olhos, Eva deu à luz seu primeiro filho. Chamaram-no Caim, pois disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Algum tempo depois, nasceu Abel, seu irmão. 2 irmãos, 2 ocupações, 2 caminhos. Caim, lavrador. Abel, pastor de ovelhas. Ambos trabalhavam com esforço, vivendo da terra e da criação. Mas não foi o trabalho que os separou. Foi o coração. Certo dia, cada um levou uma oferta ao Senhor. Caim ofereceu o fruto da terra. Abel trouxe o melhor de seu rebanho. O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E ali, no silêncio do campo, algo se rompeu. O coração de Caim, já ferido pelo orgulho, se encheu de ira. A inveja tomou forma, como uma sombra crescendo atrás dele. Deus, em sua misericórdia, advertiu-o: por que estás irado? Se procederes bem, não serás aceito. Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Mas Caim não ouviu. O eco do Éden, da escolha errada, repetia-se. Chamou Abel para o campo. Conversaram como irmãos. Caminharam como se nada houvesse. Mas ali, longe dos olhos do mundo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. O sangue de Abel tingiu o solo. Pela primeira vez, a terra recebeu um corpo. A morte, que antes era apenas consequência espiritual, agora se manifestava com brutalidade. E o Criador, que tudo vê, perguntou a Caim: onde está teu irmão? Caim, com a frieza de quem perdeu o senso da presença divina, respondeu: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Mas Deus sabia. O sangue de Abel clamava do chão. A dor de Adão e Eva foi insondável. A morte de um filho. A perdição do outro. O pecado havia entrado não apenas no mundo, mas na família. A semente da serpente começava a mostrar seus frutos. Mesmo assim, a promessa não foi esquecida. Eva teve outro filho. Chamou-o Sete. E através dele, uma nova linhagem começou. Uma linhagem de homens que, mesmo em meio ao caos, começaram a invocar o nome do Senhor. A humanidade cresceu. Multiplicou-se. Povos se formaram. Mas com o crescimento, veio também a corrupção. Homens se afastaram cada vez mais de Deus. A violência se espalhou como praga. O mal parecia dominar cada intenção do coração humano. E ainda assim, em meio à escuridão crescente, havia lampejos de luz. Alguns poucos ainda buscavam ao Senhor. Eram minoria. Eram perseguidos. Mas mantinham acesa a chama da esperança. A mesma chama acesa no Éden, quando Deus falou da descendência que esmagaria a serpente. Mas talvez o mais impressionante nessa narrativa não seja a queda em si, mas o amor que persiste. Deus não abandonou Adão e Eva.
Não destruiu a humanidade ao primeiro erro. Ele continuou se revelando, falando, agindo, conduzindo. Mesmo fora do jardim, sua voz ainda podia ser ouvida. Adão viveu por séculos. Viu filhos, netos, bisnetos. E com cada geração, talvez o arrependimento crescesse. Talvez olhasse para os olhos de uma criança e visse um traço do Éden perdido. Talvez cada pôr do sol fosse um lembrete da luz que um dia foi mais brilhante. Mas acima de tudo, Adão carregava consigo uma memória. Ele sabia como era andar com Deus. Sabia o som dos passos divinos entre as árvores. Sabia como era viver sem medo, sem culpa, sem distância. Essa lembrança, por mais dolorosa que fosse, também era uma esperança. Um dia, de sua descendência, viria alguém que restauraria tudo. E Eva. Ah, Eva! Tão criticada, tão incompreendida. Ela não foi apenas a primeira mulher. Foi a primeira mãe, a primeira a sentir as dores do parto, a primeira a enterrar um filho. A primeira a ouvir uma promessa e crer, mesmo com o coração em pedaços. Eva foi uma mulher de fé. Através dela, a humanidade nasceu. E por meio de sua linhagem, a salvação viria. Se você está ouvindo isso agora, talvez se identifique mais com Caim do que com Abel. Talvez sinta que errou, que não há retorno. Mas saiba, o mesmo Deus que chamou Adão, chamou Caim. Advertiu, ensinou, ofereceu outra chance. Ele é um Deus que busca, que restaura, que nunca desiste. E se você sente que está longe do jardim, não desanime. Ainda há um caminho de volta. Não ao Éden físico, mas à comunhão que ele simbolizava. A mesma comunhão que Jesus veio restaurar. Curta este vídeo se essa história te tocou. Comente agora, quero caminhar com Deus, mesmo fora do Éden. E se você ainda não se inscreveu no canal Crônicas Sagradas, este é o momento. Cada narrativa aqui não é apenas um conto antigo. É um convite a reencontrar o Criador. A história de Adão e Eva não é só sobre o começo. É sobre escolhas. É sobre perdas. Mas, acima de tudo, é sobre um amor que não desiste da criação, mesmo quando ela cai. Com o passar dos séculos, a memória do Éden tornou-se distante, quase um sussurro esquecido nos corações humanos. Adão e Eva se foram, mas deixaram uma herança viva, a vida. Suas gerações se multiplicaram como as estrelas no céu. Cidades nasceram, habilidades foram desenvolvidas, instrumentos musicais ecoaram entre os vales, ferramentas cortaram pedras e moldaram metais. A humanidade evoluía em saber, mas algo essencial se perdia a cada geração: a intimidade com o Criador. Havia beleza, sim. Havia arte, ciência, arquitetura. Mas havia também orgulho, violência, injustiça. O coração humano, contaminado pela semente da desobediência, encontrava novas formas de se afastar de Deus. Os descendentes de Caim edificaram cidades, estabeleceram cultura, mas também construíram muros invisíveis entre si e o sagrado. Em meio a esse mundo que crescia em força, mas murchava em fé, alguns poucos ainda invocavam o nome do Senhor. Eles eram como tochas em meio à escuridão. Eram homens como Enos, como Enoque, aquele que andou com Deus e foi tomado por ele, sem conhecer a morte. Pequenas centelhas de fé em uma geração que pouco a pouco se entregava ao caos. O tempo passou. Séculos foram se empilhando como pedras de um templo profano. E então, chegou um ponto em que o mal transbordou. A terra, antes cheia de vida, agora se enchia de sangue. Irmãos se matavam, reinos se erguiam para dominar, o mais forte pisava o mais fraco. E o Criador, que tudo vê, olhou para o que havia se tornado da criação, e se entristeceu. As Escrituras dizem que o Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. O que era para ser reflexo da sua imagem, agora era espelho rachado. O que era para ser luz, se tornará trevas. Mas em meio a esse dilúvio moral, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Noé era descendente de Sete, da linhagem dos que invocavam o Senhor. E, surpreendentemente, mesmo cercado por uma geração corrompida, ele permanecia justo. Ele não era perfeito, nenhum homem é, mas era íntegro, e mais do que isso, ele andava com Deus. Você já imaginou o que é andar com Deus quando todos ao seu redor estão correndo em direção oposta? Viver em retidão quando todos zombam da fé? Manter-se firme quando tudo ao redor parece desmoronar? Esse era Noé. Um homem de fé, coragem e obediência. E Deus, ao olhar para ele, decidiu algo extraordinário: reiniciar. Não como quem apaga e esquece, mas como quem limpa o campo para replantar.
como quem poda a árvore para que ela volte a dar frutos. Deus revelou a Noé que um grande juízo viria. A terra seria coberta por águas. Tudo o que respirasse vida pereceria. Mas Noé e sua família seriam poupados. Não por mérito humano, mas por graça. E com essa revelação, veio uma ordem: construir uma arca. Não um bote. Não uma jangada. Mas um navio imenso, gigantesco, em terra seca. Um projeto que levaria décadas para ser concluído. Uma construção que faria Noé parecer louco aos olhos de sua geração. Mas Noé obedeceu. Enquanto os homens festejavam, guerreavam, zombavam, Noé cortava madeira. Enquanto zombavam de sua fé, ele pregava tábuas. Enquanto duvidavam da chuva, ele preparava abrigo. E ao mesmo tempo, pregava justiça. Um aviso silencioso a todos que o viam. Cada martelada era um sermão. Cada corte de madeira, um clamor: arrependam-se. Mas ninguém ouviu. E talvez isso te soe familiar. Talvez você também esteja tentando viver com fé num mundo que só quer correr na direção oposta. Talvez zombem de você, desprezem suas convicções, ridicularizem sua fé. Mas lembre-se de Noé. Ele não seguiu a multidão. Ele seguiu a voz de Deus. E essa voz nunca falha. Se essa mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: quero ser como Noé, fiel mesmo quando ninguém entende. E aproveite este momento para curtir este vídeo e se inscrever no canal Crônicas Sagradas. Isso não é apenas sobre visualizações, é sobre espalhar a palavra, sobre reacender a fé de outros corações. Voltando à história, a construção da arca avançava. E junto dela, o tempo. A cada ano que passava, a misericórdia de Deus se estendia. Mais uma chance. Mais um aviso. Mais uma porta aberta. E então, chegou o dia. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, foram chamados a entrar na arca. E junto com eles, pares de animais de todas as espécies. Uma cena digna de reverência: tigres ao lado de pombas, leões ao lado de cordeiros, tudo sob a direção do Criador. Quando todos estavam dentro, Deus fechou a porta. Não Noé. Não os homens. Mas Deus. E o céu, que por tanto tempo foi silêncio, rugiu. A chuva desceu. Não como goteiras brandas, mas como cascatas furiosas. As fontes do abismo se romperam. O que era solo virou mar. O que era vida virou desespero. E a arca flutuou. O julgamento havia começado. Mas a graça também. O som da chuva não cessava. Por dias e noites, o céu parecia chorar sem fim. Era como se a criação, dilacerada pela corrupção do homem, estivesse sendo lavada por uma dor antiga. Dentro da arca, o mundo parecia distante. Não havia janelas para o horizonte, apenas confiança. Noé e sua família viviam agora em um mundo selado por madeira, fé e esperança. O barulho da água batendo no casco era constante. O cheiro dos animais, a rotina de alimentá-los, o silêncio das almas humanas ali reunidas, tudo parecia parte de um novo êxodo. Não saíam do Egito, mas da velha terra, de um mundo condenado. Imagine o coração de Noé, ouvindo o rugido das águas lá fora, sentindo o balanço incerto da embarcação, sem saber quanto tempo duraria. Ele havia obedecido. Havia construído. Havia pregado. E agora, só lhe restava esperar. Muitos de nós já estivemos nessa arca invisível. Já obedecemos a Deus sem saber o que viria. Já enfrentamos tempestades onde não havia direção, só confiança. Já estivemos cercados por caos, confiando que a arca da fé nos manteria flutuando. Talvez você esteja nessa arca agora. Esperando. Orando. Sobrevivendo à tempestade. E mesmo sem saber, você está no caminho da promessa. Foram 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta. A terra, antes sólida, agora era mar. As montanhas mais altas foram cobertas. Tudo o que respirava fora da arca havia sido varrido. E, ainda assim, mesmo no julgamento, havia graça. Noé, sua família e os animais estavam vivos. Deus havia preservado um remanescente. Mas a jornada ainda não tinha fim. Mesmo após cessar a chuva, as águas continuaram por muitos meses. A espera era longa. O silêncio podia ser ensurdecedor. Mas Deus não havia esquecido. Um dia, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Ainda não era hora de sair, mas já era o sinal. O juízo passará, e a terra começava a respirar novamente. O céu, agora mais limpo,
parecia olhar com misericórdia para o que restava da humanidade. Noé enviou um corvo. Depois, uma pomba. A primeira vez, ela voltou sem sinal de terra firme. A segunda, trouxe um ramo de oliveira no bico. A terceira, não voltou. A natureza, silenciosa, anunciava que havia vida lá fora. E então, finalmente, Deus falou. A ordem tão esperada veio: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Depois de mais de um ano enclausurados, Noé e sua família pisaram novamente em solo firme. A terra, agora lavada, estava pronta para um novo começo. Um recomeço que não ignorava o passado, mas que carregava o selo da graça. E qual foi a primeira atitude de Noé? Ele construiu um altar. Antes de plantar, antes de caçar, antes de explorar, ele adorou. Ergueu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Era a expressão máxima de gratidão. A fé que o sustentara na tempestade agora se curvava em adoração sob o céu limpo. E Deus, ao receber aquele gesto, fez uma aliança. Uma promessa que ecoa até hoje. Nunca mais a terra seria destruída por água. Nunca mais haveria um dilúvio global. E como sinal eterno dessa aliança, Deus colocou um arco nas nuvens, o arco-íris. Um lembrete visível de que, mesmo diante do pecado humano, a misericórdia divina sempre prevalecerá. Quantas vezes você já viu um arco-íris no céu? Talvez sem perceber, você estava olhando para uma aliança feita com a humanidade inteira. Uma lembrança de que, mesmo depois das tempestades mais severas, há sempre uma chance de recomeçar. Comente agora: depois da chuva, vem o recomeço. E se essa história está te tocando, curta este vídeo e compartilhe com alguém que está passando por sua própria tempestade. Aqui no canal Crônicas Sagradas, cada narrativa é mais do que história, é um convite à fé. Depois do dilúvio, a vida recomeçou. Os filhos de Noé geraram novas gerações. Povos se formaram novamente. Mas agora, com a marca da promessa. Ainda havia pecado, sim. Ainda havia escolhas erradas. Mas havia também memória. E para os que ouviam, a história do dilúvio servia como advertência e esperança. Noé viveu muitos anos após o dilúvio. Viu seus netos crescerem. Andou por campos que um dia estiveram submersos. Respirou o ar renovado. Contemplou o céu estrelado com gratidão. Ele não era perfeito. Teve falhas. Mas foi lembrado para sempre como um homem justo, que andou com Deus quando o mundo inteiro havia se desviado. E sua história nos mostra algo essencial: a fidelidade em tempos difíceis constrói pontes com a eternidade. Talvez você, hoje, esteja cercado por águas, dúvidas, pressões, medos. Talvez não veja a terra firme. Mas há uma arca. Há um plano. E há um Deus que não esquece de você. A história de Noé não é apenas sobre destruição. É sobre preservação. Sobre esperança. Sobre o amor de um Deus que se recusa a desistir de sua criação. A terra secou. O mundo respirava um novo ar. As árvores voltaram a crescer, os animais se espalharam, os rios encontraram novos cursos. Era como se o planeta estivesse, finalmente, purificado, não apenas das águas, mas do peso da maldade que havia o corrompido. Tudo parecia começar outra vez. Noé olhou para o céu. O mesmo céu que antes rugia com trovões, agora exibia o arco-íris, o lembrete divino: nunca mais. Era mais do que um símbolo bonito. Era um pacto eterno entre o Criador e suas criaturas. A prova visível de que Deus não destrói por prazer, mas corrige com amor. Ele não esquece. Ele sempre guarda um remanescente. E de cada ruína, ele constrói esperança. Imagine o silêncio daquela nova terra. A ausência de grandes cidades, de multidões. Apenas o som dos passos de uma família marcada por fé, guiada por uma missão maior: reconstruir o mundo. A missão que começou no Éden, agora recomeçava entre os campos do Novo Mundo, entre as pedras ainda úmidas do juízo que passou. Noé e seus filhos deram início a novas gerações. Povos nasceram de suas linhagens: Sem, de onde viria o povo hebreu, os profetas e o próprio Messias; Cã, de onde sairiam nações antigas; e Jafé, que se espalharia pelas terras do norte. A diversidade humana, com suas línguas, culturas e histórias, nasceu daquele pequeno grupo de sobreviventes. Mas a humanidade, mesmo após testemunhar a ira e a misericórdia de Deus, voltaria a tropeçar. O pecado não foi enterrado com as águas. Ele ainda habitava no coração humano. E assim como aconteceu no passado, surgiriam reis e impérios, torres que tentariam alcançar os céus, homens que desejariam ser como deuses. Mesmo assim, Deus nunca desistiria.
A história de Noé é uma âncora para a fé. É a lembrança de que não importa quão escuro esteja o céu, há uma arca. Há uma saída. E há um Deus que chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Noé não era perfeito, mas era disposto. E é isso que Deus procura. Não heróis sem falhas, mas corações dispostos a crer quando ninguém mais crê. Talvez hoje, ao terminar esta história, você perceba que está em sua própria tempestade. Que está construindo sua arca com lágrimas, orações e persistência. Talvez os outros zombem da sua fé, duvidem da sua missão, desacreditem da sua obediência. Mas siga. Continue construindo. Porque a chuva sempre chega, e com ela, também chega a salvação. Se esta narrativa tocou seu coração, comente abaixo: estou construindo minha arca. Isso nos ajuda a saber que você esteve com a gente até o fim dessa jornada, e fortalece a fé de outros que lerem seu comentário. E claro, se ainda não fez isso, curta este vídeo, inscreva-se no canal Crônicas Sagradas, e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que Deus ainda guarda os justos, mesmo quando o mundo inteiro se perde. O nome de Noé ecoaria por milênios. Dele falariam os profetas, os salmos, os evangelhos. O próprio Jesus mencionaria Noé, dizendo que assim como nos dias dele, também seria nos dias do Filho do Homem, quando muitos estariam distraídos, enquanto o juízo se aproximaria como uma tempestade. Noé é mais do que um personagem antigo. É um espelho, um exemplo de perseverança, um aviso e uma promessa. Ele nos lembra de que o juízo é real, mas também é real a graça. Que a justiça de Deus é severa, mas a sua misericórdia é abundante. E que sempre, sempre há uma chance de recomeçar. Que esta história viva em você. Que cada gota de chuva, cada arco-íris, cada manhã silenciosa te lembre: Deus ainda fala, ainda salva, ainda guia. E que, mesmo nos tempos mais difíceis, você seja como Noé, alguém que caminha com Deus, mesmo que todos os outros tenham escolhido outro caminho.